Camadas da cultura organizacional sustentável. Então, falamos muito de cultura antropológica e depois de cultura organizacional, e agora nós vamos falar da cultura organizacional sustentável. Então, existem camadas em que, se você quer tornar uma empresa sustentável, uma empresa verde, você precisa atuar nas pessoas e na cultura organizacional da empresa. Mas existem os níveis em que essa atuação é feita. Então, o nível básico da cultura organizacional são os artefatos. Isso qualquer cultura organizacional, e nós estamos aplicando aqui as empresas sustentáveis. Mas qualquer cultura organizacional, a gente pode delimitar esses três níveis, essas quatro, melhor dizendo, camadas básicas. O primeiro nível, os artefatos, inclui tecnologias, prédios, instalações sustentáveis, produtos e serviços verdes. O segundo nível, padrão, que são os processos, tarefas, normas e regulamentos. O terceiro nível, valores compartilhados, o que as pessoas dizem ou fazem no dia a dia em relação ao meio ambiente. E o quarto nível, as pressuposições, crenças consistentes, concepções da natureza humana, percepções e sentimentos ambientais. A ideia é que a mudança organizacional, se a auto-organização quiser tornar a empresa sustentável, ela tem que ser aqui, de cima para baixo. Então, você tem que primeiro mudar os pressupostos, depois os valores, depois os padrões e, por fim, os artefatos. Não adianta você tentar colocar um padrão na marra se as pessoas não têm esses valores. É um pouco do que eu falei numa aula anterior da legislação ambiental no Brasil. Você tentou implantar a legislação na marra, acontece que a legislação no papel é muito boa, mas ela não é aplicada na prática por conta que as pessoas não possuem o valor, de modo geral, não possuem o meio ambiente como um valor cultural. A gente está falando do Brasil como uma organização, uma grande organização, mas a gente pode aplicar essa mesma ideia numa empresa. Tentar padronizar tudo quando as pessoas não estão dispostas é uma forma tanto quanto complicada, de implantar uma mudança organizacional. Então, a mudança organizacional, conforme a teoria do desenvolvimento organizacional, tem lá no livro do Kevin Nathan, dos livros básicos de administração ambiental, as teorias geral da administração, que falam várias teorias. Essa teoria fala que a mudança organizacional precisa ser previamente planejada, principalmente pela alta administração, pelo nível estratégico. Então, qual é a ideia? Isso pode ser aplicado a qualquer pessoa. Quando você tenta implantar uma mudança na cultura de um indivíduo ou de vários indivíduos, geralmente a primeira reação do indivíduo é a recusa. Então, todos nós temos uma certa resistência à mudança, uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Então, a recusa, o gestor que quer implantar uma mudança organizacional, ele tem que saber que essa recusa sempre vai acontecer, pelo menos de uma parcela significativa dos funcionários. Então, a recusa total, você tem que ter muito diálogo, tem que ter também resultados para mostrar que para essas pessoas que faz sentido a mudança que você está propondo. Depois da fase de recusa, vem uma fase de resistência. Não é de uma hora para outra que a pessoa vai mudar e se tornar sustentável, por exemplo. Então, após essa fase de resistência, aí vem a experimentação. Ou seja, você já convenceu o indivíduo a mudar seus valores, mudar alguma coisa, seus hábitos. Só que ele não vai mudar de uma hora para outra. Ele não vai se tornar a pessoa mais sustentável de uma hora para outra. Ele vai ter que experimentar aos pouquinhos a questão, por exemplo, de reciclagem, de seu uso de materiais. Então, qualquer mudança ela é devagar, né? Ela não é tão rápida assim. Qualquer mudança cultural. Por fim, quando o indivíduo já passou por vários experimentos e já criou aí compromisso com a questão ambiental, aí vem o comprometimento, que é a última etapa. Aí sim, você já tem indivíduo de fato engajado. A ideia é que se você tenta comprometer as pessoas sem entender essas fases, você pode se tornar aqui um eco-chato dentro da empresa, você como gerente. E aí
as pessoas não vão sair dessa fase de recusa, porque elas vão recusar, inclusive, você quanto pessoa. Então, o gestor de mudança ele tem que saber lidar com essas diferentes fases das mudanças culturais na empresa.